O sol castigava a terra batida do Morro da Guampa enquanto a poeira subia, servindo de palco para um duelo épico na zona norte. De um lado, o lendário Seu Madruga, ajeitando o chapéu com a dignidade de quem deve 14 meses de aluguel. Do outro, Nego Cana, segurando sua garrafa de canha como se fosse um tesouro, os olhos vermelhos denunciando que ele já estava bem borracho. Lembre-se que as pessoas boas devem amar os seus inimigos, proclamou Madruga, com um sorriso de mestre. Nego Cana não quis saber de filosofia, virou o resto da canjibrina goela abaixo, encarou as nuvens e berrou: "Eu não tô borracho." O confronto! O borracho tentou abrir os trabalhos com a finta do borracho, um movimento errático e imprevisível. Mas Madruga estava sereno com a agilidade de quem foge do seu barriga. Ele apenas inclinou o corpo, deixando o adversário passar no vazio, quase perdendo a chinela. Aproveitando a brecha, Madruga não usou os punhos, mas a arte ele começou a cantar. Olhinhos de noite serena, com uma voz tão profunda que o som parecia físico. A melodia atingiu o Nego Cana como uma porrada metafísica, fazendo o guri balançar e sentir o peso de 12 pontos de dano na alma. O melado não escorreu, mas o estrago foi tribom. Pressionando a vantagem, Madruga viu o oponente tentar um insulto desesperado, mas as palavras saíram truncadas pela ceva acumulada. Madruga apenas esquivou com um passinho de samba, mantendo a classe, o clímax. De repente, a atmosfera mudou. Madruga fechou o punho, lembrando-se dos seus tempos de boxeador peso pluma. Ele armou o upper de direita do campeão. O golpe subiu raspando, pegando no beiço de Nego Cana, que viu estrelas e sentiu o impacto de 11 pontos de dano. O borracho estava nas cordas, ou melhor, na beira do barranco. Nego Cana tentou xingar a nona geração do Madruga, mas o veterano defletiu a ofensa com movimento de mão, como quem espanta um rato de asa. Era o fim. Madruga ergueu a mão, os dedos rígidos, e desferiu o lendário cascudo. Foi um acerto crítico. O som do impacto ecoou por toda a vila, uma porrada que obliterou qualquer resistência restante. Desfecho. Nego Cana voou para trás, a garrafa de velho barreiro escapando de suas mãos e se espatifando longe. Depois dessa, eu parei de beber, gritou ele antes de linguiçar no chão. Seu Madruga, o grande aliado da vizinhança, deu uma dancinha de vitória, ajeitou um chapéu e acendeu um cigarro, observando o horizonte da sinaleira lá embaixo. Vitória absoluta do mestre! O clima no Parque da Redenção estava mais pesado que domingo sem churras entre punks alucinados. Emos chorando no brick e mendigos apostando latinhas de ceva. O ar vibrava. Diante do arco, o Ronin cibernético surgiu como um fantasma do futuro, sua katana zumbindo um tom elétrico. Do outro lado, o punk revoltado, visivelmente borracho e carregado de um ódio existencial contra o sistema, arrastava suas botas gastas pela grama. O duelo sob o arco. O Ronin começou o baile com uma finta binária. Seus movimentos eram pixels embaçados. A lâmina de neon traçou um arco perfeito que cortou o ar e a jaqueta de couro do punk, abrindo um talho preciso. O guri sentiu o golpe, mas a raiva o mantinha de pé. Tentando revidar na base da ignorância, o punk se jogou em uma cabeçada hardcore. Foi um movimento bruto, mas o Ronin, sereno por trás da máscara, apenas deu um passo lateral, deixando o anarquista passar reto, como se tivesse levado um cagaço do destino.
Tomado pela canjebrina e pelos ferimentos, tentou soltar seu grito de revolta contra o sistema. Ele abriu o beiço e berrou as injustiças do mundo. Mas o Ronin apenas inclinou a cabeça, desviando da onda sonora com uma frieza tecnológica. A queda da rebeldia. Pressionando a vantagem, o Ronin avançou com o corte de plasma. O estalo da energia azul fritando o ar foi ouvido até na sinaleira da Osvaldo Aranha. O golpe atingiu o Punk em cheio, deixando com apenas um sopro de vida, restando 1 de HP. O Punk, no último esforço de puro niilismo, tentou gritar novamente contra as máquinas e o capitalismo, mas o Ronin apenas bloqueou o som com um antebraço de fibra de carbono, avançando como uma sentença de morte. O final foi cinematográfico. O Ronin cibernético executou um corte de plasma com velocidade de overclock. Foi um acerto crítico! A lâmina atravessou a defesa inexistente do Punk, uma porrada de luz que obliterou qualquer chance de resistência. O impacto foi tão forte que o moicano colorido do Punk pareceu murchar na hora. Desfecho! O Ronin cibernético limpou a lâmina invisível e aguardou com um clique metálico. Eficiência, tudo sentenciou ele, a voz processada ecoando pelo parque. O Punk revoltado, derrotado e quase linguiçado apenas fez uma cara de desprezo para um guerreiro high-tech. Sem dizer uma única palavra, ele virou as costas e saiu caminhando em direção ao sol poente, ignorando a torcida que gritava em volta. O vagão do trem Surb estava um caos completo, enquanto cruzava a estação Farrapos. De um lado, um vendedor gritando: "Olha o fone, 3 por 10 pilas!" Do outro, um pregador apocalíptico ignorando a pancadaria imente no meio do corredor. O esquilo do Zafari, bufando dentro daquela fantasia de pelúcia suada, encarava o Capitão Patriota! "Se eu não ganhar esse domingo de folga, eu vou linguiçar!" Resmungou o esquilo, a voz abafada pelo enchimento de espuma. O capitão, ajustando o sapatênis e a camisa da seleção, não deu bola, sacou a Glock e deu um tiro pro teto do vagão, fazendo a guriada do fundão levar um cagaço fenomenal. E começou a entoar um louvor de guerra. O combate no trilho. O capitão começou tentando espalhar fake news, disparando mentiras sobre o preço da bergamota. Mas o esquilo, movido pelo puro ódio proletário, saiu de lado com uma agilidade surpreendente. O funcionário tentou olvidar, correndo igual maluco, mas a fantasia pesada facilitou o bloqueio do patriota, que ria com desdém. Na estação São Luís, o capitão apelou para a estratégia, se fingiu de doente. Ele desabou no chão do vagão, e quando o esquilo hesitou, ele deu um golpe baixo que cortou o fôlego do roedor gigante. O esquilo full pistola girou o corpo e desferiu um golpe com um rabo imenso, acertando o capitão bem no beiço e deixando um arranhão feio. A resposta veio em chumbo. O capitão sacou a Glock e disparou. O tiro de Glock atravessou a pelúcia vermelha, causando um dano pesado.
esquilo cambaleou, mas o pensamento no domingo de churras o manteve firme. Ele disparou a correr igual maluco novamente, desta vez estalando uma sequência de pancadas no patriota, que fez os óculos escuros do cidadão de bem voarem longe. O declínio do trabalhador. O capitão tentou o grito do imbrochável, mas a voz falhou e o esquilo bloqueou a vergonha alheia com as orelhas de espuma. Porém o cansaço de 10 dias sem folga começou a cobrar o preço. O patriota, vendo a brecha, se fingiu de doente mais uma vez, uma técnica clássica de quem não quer trampar, e conseguiu raspar mais um golpe crítico no esquilo. Desesperado, o esquilo do Zafari tentou pedir direitos trabalhistas. Ele gritou pelo sindicato e deu intervalo de almoço. Mas o capitão patriota, num movimento de pura esquiva ideológica, desviou de todas as reclamações. O esquilo ainda conseguiu um último golpe com o rabo, que deu uma porrada na calça camuflada do adversário, mas o fim estava próximo. O desfecho na estação Sapucaia. O capitão patriota estufou o peito e soltou o grito do imbrochável com toda a potência de seus pulmões. A onda sonora carregada de patriotismo e cansaço mental atingiu o esquilo como uma marreta. O funcionário do Zafari desabou entre os bancos azuis do metrô, com a cabeça de esquilo pendendo para o lado. Vencedor, capitão patriota, ele descarregou o resto do pente pro teto, ignorando o pânico dos passageiros, e berrou: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Perdedor! Esquilo do Zafari, totalmente destruído. O esquilo nem esperou chegar em Novo Hamburgo. Arrastou-se para fora na próxima parada, segurando a barriga de pelúcia, rumo ao posto de saúde mais próximo, atrás de um atestado de 7 dias. Folga ele não teve, mas o descanso médico agora era lei. O vento nordestão soprava uivando na praia de Cidreira, levantando areia e aquele cheiro clássico de peixe podre, mar chocolatão. Na beira da pista de skate, a guriada parou as manobras para ver o embate. De um lado, vira-lata caramelo, um homem cachorro metido a malandro, brilhando com seu correntão de prata. Do outro, a doce Ramona, cujos cabelos azuis chicoteavam no ar, enquanto ela sorria para o público. O duelo nas areias de Cidreira. Ramona não perdeu tempo com cordialidades excessivas num estalo místico. Ela usou a transformação, avançando com uma velocidade que pegou o caramelo de surpresa, atingindo com força e drenando 11 de AKP logo de saída. O malandro, o pistola, tentou um cuspe na cara pra derrubar o moral, mas Ramona desviou com a leveza de quem pula poça d'água na Mostardeiro. O caramelo rosnou, o rabo balançando freneticamente. Ele soltou um latido sônico que raspou a audição da baixinha. Mas Ramona já estava tentando um ataque surpresa com teletransporte. O cusco humanoide esquivou por pouco e revidou com uma sequência de golpes telegrafados, arranhando sobretudo vermelho da oponente. A luta virou uma troca de sujeira e magia. O caramelo finalmente acertou um cuspe no meio da luta. Uma tática vil que feriu o orgulho e o HP da Ramona. Mas a vingança veio rápido, Ramona sumiu no ar.
animal dele estava falhando sob o Nordestão. O declínio do caramelo, o vira-lata tentou de tudo, tentou cuspir de novo. Mas Ramona esquivava de cada projétil de saliva como se estivesse dançando. Em um momento de desespero, ele abriu o beiço para uma mordida com vontade, mas abocanhou apenas o vento salgado. Ramona tentou conjurar uma arma mágica, mas a areia fofa sob seus sapatos pretos a fez perder o equilíbrio por um segundo. E o caramelo aproveitou para encaixar mais uma sequência de socos, deixando a luta tri-emocionante. De repente o jogo virou definitivamente. Ramona usou o teletransporte e um ataque surpresa com uma precisão cirúrgica. Ela cortou o ar e a resistência do caramelo, deixando o homem-cachorro com apenas 7 de HP, cambaleando perto de um monte de lixo espalhado. O desfecho numa chocolatão. O caramelo tentou seu último recurso, mas um cuspe desesperado. Ramona apenas inclinou a cabeça, o olhar doce contrastando com a eficiência letal do seu movimento final. Ela desapareceu mais uma vez e surgiu nas costas do oponente, desferindo um golpe que raspou o que restava de sua energia. Vencedor, Ramona LP. Restante. Ela limpou o casaco, ajeitou as meias de lã e abriu um sorriso radiante. Agradeceu ao caramelo pela experiência enriquecedora e saiu saltitante, cercada pela torcida rumo ao bar mais próximo para um rango e uma ceva gelada. Perdedor, vira-lata caramelo. O rei da praia agora era apenas um derrotado, com as orelhas baixas, o correntão de prata pesando no pescoço e o rabo entre as pernas. Ele sumiu entre os dunos, resmungando que nessa vida de trampo ingrato nada é justo para um guerreiro da rua. O céu de Porto Alegre queimava em tons de laranja sobre o Guaíba. Mas o clima na usina do gasômetro não era de contemplação. O trânsito na perimetral rugia como uma fera, com carros e ônibus tirando fino dos combatentes. De um lado, o velho mais resiliente da história, Seu Madruga, ajeitou o chapéu e soltou sua sabedoria. Lembre-se que as pessoas boas devem amar os seus inimigos. O Ronin cibernético, indiferente ao sentimento, apenas sacou sua katana, fazendo o zumbido do neon cortar o barulho dos motores. O duelo sob o pôr do sol. A luta começou, no ritmo frenético, o Ronin avançou, com uma estocada overclock, um borrão de luz que feriu Madruga logo de cara. O magro tentou aplicar uma finta de toureiro, girando como se estivesse no pátio da vila, mas o ciborgue era rápido demais e desviou com precisão cirúrgica. Logo em seguida, um corte de plasma raspou a camiseta preta de Madruga, queimando o tecido e a pele. Mas Madruga é mestre na arte da sobrevivência. Aproveitando uma brecha, ele desferiu um cascudo seco no capacete de fibra de carbono. O som metálico ecoou, raspando a blindagem do Ronin. A troca de porrada seguiu intensa. O Ronin instalava seu plasma e Madruga revidava com a força de quem foge da Dona Florinda, ferindo o espadachim com mais um cascudo certeiro. Tensão máxima e assinaleirado destino.
destino. De repente o Ronin apertou o passo. Uma sequência de cortes de energia deixou Madruga nas cordas com o melado escorrendo e a vida por um fio. O velho tentou sua finta clássica e um aper de direita, mas o Ronin, num estado de fluxo digital, bloqueava e defletia tudo. O cansaço batia e o perigo dos carros passando a milímetros de distância tornava tudo mais tenso. Recuperando o equilíbrio num milagre, Madruga achou uma abertura e desferiu outro cascudo fenomenal, amassando os circuitos do Ronin. O ciborgue, sentindo o sistema falhar, partiu para uma estocada desesperada que deixou Madruga com apenas 1 de HP. Era o tudo ou nada. Sem hesitação, Madruga mandou o upper de direita do campeão, acertando o beiço metálico do inimigo, pressionando a vantagem. Ele emendou outro upper que quase mandou o Ronin para dentro do Guaíba. O espadachim estava por um tris, com apenas 1 de HP restante, a armadura soltando faíscas. O fim da linha. A energia do Ronin estava no fim, mas sua velocidade de processamento foi superior. No último movimento de pura agilidade, ele executou uma estocada overclock final. A lâmina azul apenas arranhou, mas foi o suficiente para exaurir o que restava das forças do nosso herói da vila. Desfechou! Vencedor! Ronin cibernético! Sobrevivendo por um tris com 1 HP. O Ronin limpou a estática da lâmina e a embanhou com aquele clique metálico frio. Eficiência é tudo! Declarou, enquanto as luzes de neon da sua armadura piscavam fracas. Seu Madruga, caído no asfalto quente, Madruga ajeitou o chapéu amassado, limpou a poeira da calça jeans e com a dignidade de um mestre, soltou seu último ensinamento antes de sair mancando. A vingança nunca é plena. Mata a alma, envenena! O céu sobre o Guaíba era uma pintura em chamas, mas ninguém olhava para o pôr do sol. Na orla da usina do gasômetro, a multidão se apertava enquanto o trânsito pesado na perimetral rugia ao fundo Ramona, com seus cabelos azuis balançando ao vento. Sorria docemente para o público, ajustando seu sobretudo vermelho. Do outro lado, o capitão patriota entrou em cena com a sutileza de um tanque, cantando louvor a plenos pulmões e disparando sua Glock para o alto, fazendo a guriada se abaixar num cagaço coletivo. O confronto sob o manto escarlate, o capitão tentou começar com malandragem, usando a técnica de se fingir de doente. Ele desabou no asfalto, esperando que a compaixão da guria abrisse uma brecha. Mas Ramona estava serena, ela apenas deu um passo lateral, observando o teatro com um brilho divertido nos olhos, sem dar tempo para o cidadão de bem se levantar. Ramona executou um teletransporte, o ar estalou e ela desapareceu, reaparecendo como um relâmpago azul atrás do capitão. Foi um acerto crítico, o impacto foi uma porrada tão seca que pareceu uma marreta atingindo o peito do patriota, arrancando 13 de HP de uma só vez e fazendo o sapatênis dele derrapar no chão. A queda do imbrochável pressionando a vantagem, Ramona não hesitou, o capitão tentou novamente se fingir de doente, mas a atuação estava pior que propaganda eleitoral. Ramona desviou com um giro gracioso e antes que ele pudesse sacar a Glock, ela conjurou
Um corte de energia mística atravessou a camisa 10 da seleção, deixando o patriota com a respiração curta e o moral lá embaixo. Desesperado, o capitão inflou o peito. Parou. Ele berrou com toda a força de seus pulmões, mas Ramona apenas inclinou a cabeça, deixando a onda sonora passar por ela como se fosse uma brisa leve de verão. Ele tentou sobre o passado da moça para confundir o público, mas Ramona esquivava de cada mentira com a facilidade de quem pula corda na redenção. O final foi coreografado pelo destino. Ramona abriu os bolsos do seu sobretudo e iniciou a conjuração. Uma luz intensa brilhou entre suas mãos, materializando um artefato reluzente com um estalo de poder puro. Ela atingiu o capitão patriota em cheio. Desfecho na orla, impacto final jogou o capitão contra o mureta, deixando-o nocauteado e com HP no negativo. Vencedor, Ramona! Ela guardou sua magia, deu um tchauzinho para a torcida que ia à loucura e disse: obrigada pela luta divertida, aprendi lições valiosas sobre o sistema hoje. E saiu saltitante rumo ao bar mais próximo para um rango e uma ceva gelada com os amigos. Patriota, ainda caído e com a calça camuflada suja de terra, o capitão espumava de raiva enquanto apontava para o céu. Isso é culpa do Lula? A sinaleira tava armada contra mim. É tudo esquerda. O vagão do Trensur sacolejava entre as estações. Farrapos de aeroporto num clima de puro caos. De um lado o vincultor de fones gritava ofertas, do outro um pregador tentava salvar almas. No meio do corredor o punk revoltado, visivelmente borrádio e com moicano murcho, encarava o esquilo do Zafari. Funcionário sob 10 dias de tampo ininterrupto respirava pesado dentro daquela fantasia de pelúcia encardida, movido pelo ódio e pela promessa de um domingo de churras e forga. O duelo no vagão. O esquilo abriu o combate com um golpe técnico. Ele começou a berrar sobre o FGTS e a falta de EPIs, com tanta indignação que as palavras atingiu o punk como uma porrada psicológica, ferindo o moral do anarquista e drenando o cesse de HP. Mas o punk, no reflexo de pura raiva contra qualquer forma de autoridade, mesmo que fosse um roedor sorridente do supermercado, preparou Joe Raman. Foi um acerto serítico. O punho magrelo, mas carregado de niilismo, atingiu o focinho de espuma da fantasia com a força de uma marreta. O esquilo voou contra as portas automáticas do trem, quase indo linguiçar ali mesmo. O estalo do proletariado pressionando a vantagem, o punk não contava com o surto de adrenalina do trabalhador explorado no movimento inesperado. O esquilo começou a rolar pelo corredor, saltando por cima de bancos azuis e atropelando a cesta de balas de um guri. Ele atingiu o punk com o acerto zeítico devastador. O impacto da cabeça de pelúcia contra o peito do punk foi tão forte que quase o jogou para fora na estação Anchieta, reduzindo o rebelde a 16.
Na estação Niterói, o esquilo do Zafari desabou no piso de borracha do vagão. A fantasia finalmente cedendo ao peso da exaustão física e mental. Vencedor, punk revoltado, Com 16 HP e muito desprezo, com olhar perdido e a expressão triste de quem já viu de tudo. O punk apenas ajeitou o moicano, ignorou os aplausos dos passageiros e saiu caminhando pelo vagão em silêncio, sumindo na multidão que desembarcava. Perdedor, esquilo do Zafari, totalmente destruído. O esquilo nem pensou mais na folga, arrastou-se para fora do trem, tirou a cabeça da fantasia, revelando um rosto acabado, e foi direto para o posto de saúde mais próximo. Vindo de folga, não veio mais o atestado de uma semana para tratar o trauma psicológico e as costelas Amassadas! Já estava garantido! O vento nordestão uivava na praia de Cidreira, carregando o cheiro de peixe podre e a maresia do mar chocolatão. Na beira da avenida, mostardeiro entre latas vazias e sacos de lixo, o cenário estava montado para um embate de filosofias opostas. Nego Cana, Já bem borracho, mas com o reflexo de quem vive na rua, virou sua garrafa de velho barreiro e berrou para o céu. eu não tô borracho. Do outro lado, o capitão patriota marchou pela areia fofa de sapatênis, disparando sua Glock para as nuvens e cantando louvor com a convicção de um cruzado moderno. O duelo sob o Nordestão. Nego Cana, Abriu os trabalhos com um insultar técnico. Ele disparou uma sequência de xingamentos tão criativos e pesados sobre a estética do sapatênis, que o moral do capitão estalou. O golpe psicológico atingiu o cidadão de bem como uma porrada, drenando 12 de HP antes mesmo do primeiro soco. O capitão, sentindo o baque, apelou para a tática de se fingir de doente. Ele desabou na areia, alegando uma súbita queda de pressão causada pelo comunismo. Quando o guri se aproximou desconfiado, o patriota desferiu um golpe baixo que feriu as costelas de Nego Cana. A cachaça da justiça, a resposta do borracho foi lendária. ele deu um gole profundo na canha, bochechou com desprezo e usou o dá um gole, cospe cachaça. Foi um acerto crítico. O jato de canjebrina pura atingiu os olhos do capitão por trás dos óculos escuros. O álcool obliterou a visão e o equilíbrio do patriota, causando 16 de dano e deixando o defensor da pátria à beira do colapso, com apenas 2 de HP. Desesperado e ardendo, o capitão patriota sacou a Glock e disparou as cegas. O tiro de Glock Apenas raspou o braço de Nego Cana, que nem sentiu a dor graças à anestesia etílica. sem hesitação. O malandro da cidreira partiu para o encerramento. O desfecho na areia. Nego Cana Armou um chutão de artilheiro, um movimento de pura força bruta. A chinela de borracha estalou contra o
Terminou de secar a velho barreiro, jogou a garrafa no monte de lixo e ajeitou a bermuda. Agora que eu tô com sede mesmo, murmurou, saindo em direção ao bar mais próximo para garantir o próximo rango. Perdedor, capitão patriota, Limpando a areia da camisa 10 e cuspindo água salgada, o capitão berrou para quem quisesse ouvir: isso foi sabotagem. Eu perdi por culpa do Lula e desse sistema viciado. O sol de domingo castiga o asfalto da redenção, mas ninguém parece se importar. O cheiro de pipoca se mistura ao de chimichurri que paira no ar, em pré-punks de moicano. Espetado, emos chorosos e ratos de asa sobrevoando o arco. O clima é de guerra, no centro da roda o guri peludo conhecido como vira-lata. Caramelo rosa ajustando o correntão de prata. Do outro lado, o magro mais brabo da vizinhança ajeita o chapéu e solta a pérola. Lembre-se que as pessoas boas devem amar os seus inimigos. A porrada vai começar! O duelo no coração de Porto Alegre. O embate começa com seu Madruga tentando uma finta de toureiro, rodando a camiseta preta como se estivesse na Plaza de Touros. Mas o Caramelo é liso. Entrumpria com as luvas de boxe, mantendo a guarda alta. O Cusco humanoide não perde tempo. Ele projeta o beiço e lança um cuspe na cara certeiro. O melado atinge o olho de Madruga, tirando o moral do veterano. Humilhação pura! Madruga tenta se recuperar com a perdi direita, aquele que ele usava nos tempos de boxeador profissional. Mas o vira-lata sai de lado com a agilidade de quem foge de banho. O Caramelo tenta emendar um latido sônico, mas o som explode no vácuo enquanto Madruga faz um movimento de matriz, desviando por milímetros. Desesperado para retomar o controle, Madruga limpa o rosto e começa a cantar Olhinhos de Noite Serena. A técnica é bizarra, mas o Caramelo deflete as notas musicais com um rosnado feroz. O Cusco contra-ataca com outro latido sônico, e desta vez a onda de choque arranha o peito do Madruguinha, que cambaleia. A reação do campeão da vila, a torcida vai ao delírio. Um velho no canto grita algo ininteligível. Sentindo o perigo, seu Madruga respira fundo e conecta. O upper de direita explode no queixo do vira-lata. É o primeiro sangue. O Caramelo tenta uma sequência de golpes telegrafados, mas Madruga deflete tudo como se estivesse tirando o terno do varal. Aproveitando a brecha, Madruga acerta outro upper violento. O vira-lata já está full pistola, o rabo balançando freneticamente em sinal de confusão. Ele tenta um latido sônico desesperado que estala nos ouvidos de Madruga, mas o magro é resiliente. O Caramelo tenta uma mordida com vontade, mas abocanha apenas o ar, enquanto Madruga desliza para o lado. O contra-ataque é brutal, mas um upper de direita corta o supercílio do cão agressivo vira-lata. No último suspiro de técnica, acerta uma sequência de golpes que faz Madruga recuar. Mas a música volta a tocar, Madruga canta com a alma, e a melodia raspa a defesa do Caramelo, deixando tonto. O desfecho de arrombar a sinaleira, o final é frenético, vira-lata tenta morder novamente, mas Madruga desvia
as costelas do caramelo, deixando-o com apenas um fio de vida. Num ato de puro instinto, o Cusco consegue cravar os dentes no braço de Madruga, arrancando um pedaço de pano e melado. Mas já é tarde demais, com a frieza de quem não paga o aluguel há 14 meses. Seu Madruga ergue a mão, não é um soco, não é um chute, é o lendário cascudo! Tops! O som ecoa por toda a redenção. O vira-lata caramelo apaga em pé por um segundo antes de desabar. O puricanino levanta humilhado, as orelhas baixas e o rabo entre as pernas, resmungando que a vida é mais injusta que um domingo sem churras. Seu Madruga, o rei da malandragem, faz uma dancinha de vitória. Tira um cigarro do bolso, acende e sopra fumaça para o céu de Porto Alegre. Tribom, vitória de seu Madruga. A noite na Praça da Matriz estava gélida e carregada de uma eletricidade estática, sob a iluminação precária das sinaleiras distantes e o olhar atento dos moradores que espiavam pelas janelas dos edifícios históricos. O duelo começou. Ramona, com seus cabelos azuis balançando ao vento, mantinha um sorriso sereno no beiço, enquanto o Ronin cibernético fazia sua katana zumbir, o neon azul da armadura refletindo nas pedras úmidas da escadaria da catedral. O duelo de neon e magia. O Ronin abriu o combate com uma estocada overclock, movindo-se como um borrão de dados corrompidos. Mas Ramona foi mais rápida. Ela deslizou para o lado com a leveza de uma guria brincando, deixando a lâmina de plasma cortar apenas o ar frio. Ela tentou revidar com seu Denetranslate com um ataque surpresa, mas o guerreiro tecnológico full pistola girou um corpo com precisão robótica, escapando por um triz. O Ronin não deu trégua no movimento fluido de SCPD. Ele conectou um corte de plasma que estalou contra o sobretudo vermelho de Ramona. O golpe causou um dano de 6. Mas a moça apenas ajeitou o casaco e sorriu. Com um brilho nos olhos, ela iniciou a conjuração de arma mágica. Uma luz mística emergiu de seus bolsos, materializando um artefato que cortou a defesa de fibra de carbono do Ronin, deixando-o com 34 de HP. A queda do ritmo, de repente o ritmo da luta mudou. O Ronin tentou um golpe de punho pesado visando finalizar o embate na força bruta, mas Ramona esquivou com uma elegância insultante antes que os sensores do ciborgue pudessem recalcular a rota. O impensável aconteceu. Ramona desapareceu em um estalo de vácuo. Quando reapareceu, estava exatamente no ponto cego do Ronin. Foi um acerco crítico. Ela desviou um ataque que não apenas cortou, mas obliterou os sistemas de defesa do adversário. A porrada mágica drenou 18 pontos de vida, fazendo a armadura do Ronin soltar faíscas e óleo sintético. Pressionando a vantagem, Ramona não deixou o oponente respirar. O Ronin tentou outra estocada desesperada, mas seus movimentos estavam lentos, como se o sistema estivesse travando. Ramona lançou um feitiço elemental surpresa. Uma rajada de energia que raspou nos circuitos expostos do inimigo. O Ronin tentou uma última estocada overclock, jogando todo o resto de sua bateria no ataque. Mas Ramona estava em estado de fluxo. Ela desviou do golpe final com um passo de dança e encerrou o trampo com um segundo. Feitiço elemental surpresa. O estalo da magia contra o metal foi o som final daquela noite. O desfecho na matriz. O Ronin cibernético estancou. O zumbido da katana silenciou enquanto a luz neon de seu capacete piscava erraticamente. Vencedor, Ramona, praticamente intacta, com polifoca da HP. ela guardou sua magia nos bolsos do sobretudo, fez uma reverência para os vizinhos que aplaudiam das janelas e disse docemente:
Obrigada pela luta divertida. Aprendi lições valiosas sobre a persistência dos circuitos hoje. E saiu saltitante em direção à rua Duque de Caxias, pronta para um rango e uma ceva gelada no bar mais próximo. Perdedor, Rony cibernético! Espadachim caiu de joelhos na frente da catedral. Uma armadura de fibra de carbono fumegando. Sistema falhando, murmurou a voz processada, antes de se tornar um amontoado de metal inerte sob o luar de Porto Alegre.